Eu venho mostrando para vocês somente a minha mão, porque hoje o foco é com elas. Porque hoje eu venho mostrar para vocês como que eu faço minha unha. Não aquela unha comum, utilizando as tipes de unhas, aqueles alongamentos de unha postiça. Olha como que minha unha tá. Um pouco quadradinha, não é? O que a gente vai fazer? A gente vai deixar ela totalmente arredondada para que ela caiba exatamente aonde coloca a unha. Eu vou mostrar para vocês como que é. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês um esmalte diferente que eu comprei com uma cor diferente que eu gosto muito. Além do roxo, vocês já viram. Tem este azul que vocês também já viram da Anitta. Tem esse verde que eu acho ele muito bonito, que é um verde musgo. Ele é muito bonito. Olha só isso. Como ele é bonito. E o que eu gostei mais ainda é que o pincel, ele parece um leque. Ele é muito aberto, muito bonito e pega praticamente toda a minha unha, até mesmo porque a minha unha não é tão grande assim, né? Não é tão larga. E tem um outro esmalte que eu achei muito bonito, que é esse daqui, da Ludorama. Este esmalte da Ludorama foi um dos esmaltes anti-alérgicos que realmente não me deu alergia. Mesmo a marca sendo um pouco mais simples, porque eu já usei várias marcas de esmalte antialérgico, já mandei até fazer esmalte, onde um vidrinho desse aqui de 5 ml, esse é 8, esse é muito maior ainda, porque o outro que eu tinha, que eu mandei fazer era 5 ml, R$ 23. Esse aqui eu não me lembro o valor que é, porque geralmente eu compro sempre em grande quantidade. Mas ele é muito bonito. E geralmente essas cores mais pigmentadas eu gosto de passar na minha mão sem o alongamento, para que não fique tão artificial. Porque eu gosto de usar os alongamentos bem grandes. Porque se é para ter unha grande, vamos ter grande mesmo. Né? E o mais legal é que esse daqui, por exemplo, como ele é mais pigmentado, eu tenho 7 componentes, 7 free, são 7 componentes, ingredientes químicos nele, ausentes, que geralmente tem nos esmaltes que não são antialérgicos, como esse aqui, por exemplo. Então, ele é maravilhoso. O que é diferente, por exemplo, desse daqui, que é apenas 3 componentes que não vai te dar alergia, porque como ele não é tão pigmentado, ele não precisa de tantos componentes assim, ok? Porque geralmente o que dá mais alergia na pessoa é a cor e nem tanto os outros componentes. Eu, por exemplo, quando tenho alergia, não é alergia nos dedos, e sim aonde eu toco. Então, é a pele do corpo e principalmente no rosto, em volta do nariz, em volta da boca, em volta dos olhos. Bom, como esse não é o foco, olha esse daqui também. Muito bonito. Esse daqui, ele é metalizado, mais ou menos na cor dourada. Ele também é muito bonito. Eu adoro. Ele é muito bonita a cor dele, tá? Bom, o foco hoje não é mostrar os esmaltes, e sim as coisas que faz com que você tenha uma unha postiça perfeita, ok? Agora, uma das coisas, por exemplo, quando você usou um esmalte e ele está muito grosso, ruim de espalhar, eu utilizo geralmente óleo de banana. Não precisa ser desta marca, desde que seja o óleo de banana. Porque se você colocar acetona ou removedor de esmalte, eles têm a finalidade de tirar o seu esmalte. Então, se você quer apenas diluir, você tem que usar alguma coisa que seja mais hidratante, no caso, o óleo de banana.
O removedor de esmaltes que eu utilizo hoje é um também mais antialérgico. Esse daqui é um removedor de esmalte. É diferente da acetona, porque a acetona, para unhas postiças, por exemplo, ela não funciona porque ela descola muito mais rápido. Então, toda vez que você utilizar unha postiça, seja ela qual tipo for, você tem que usar sempre removedor de esmaltes, caso você passe um esmalte e a enjoou da cor, quer tirar e passar um outro. Então, use removedor de esmaltes, nunca acetona. Uma das coisas também que eu uso para fazer a minha cutícula, para que ela fique um pouquinho mais funda, não tão perfeita como a gente vê os vídeos do pessoal fazendo, as manicures fazendo, mas quando eu faço em casa e me ajuda bastante, é utilizando esse amolecedor de cutícula. Também não precisa ser dessa marca, pode ser de outra. Que eu utilizei essa e eu me dei super bem com essa, porque é baratinho e é muito bom. Uma das coisas também que eu já usei que foi muito bom pra mim foi lavar a louça e depois passar um creme de mão normal e ficar um tempinho e logo minha mão, minha cutícula ficou super mole e aí eu consegui fazer. Uma das coisas que eu gosto de fazer antes de colocar qualquer tipo de unha postiça é esterilizar a minha mão. Geralmente o que eu faço? Eu uso sempre o álcool em gel. Esse daqui é um álcool 70%, é antibactericida, ok? Então eu comprei esse potinho, que é fácil de você adquirir, e aqui eu coloco um pouquinho somente do álcool e esfrego nas minhas mãos dessa forma, pegando minhas unhas. Então, eu acabo esterilizando dessa forma. Lembrando que minhas unhas já estão feitas cutículas e sem esmalte, ok? Para ficar mais fácil que você faça dessa forma. Agora, uma das coisas que eu queria mostrar para vocês existem alguns tipos de unha postiça. A que eu gosto mais, porque eu acho que tem um resultado muito melhor, tanto o acabamento quanto o tamanho de unha, é essa daqui, dessa marca Kiss. Essa, em especial, essa caixinha vem com 144 chips. É uma caixinha mais simples e mais cara também, mas as unhas vêm perfeitas e elas são mais durinhas também. Elas não são tão curvadas, mas ela tem um efeito maravilhoso nas unhas. Agora, uma das que falavam que era boa e tudo, é essa marca aqui que eu comprei, mas infelizmente eu acabei não gostando. Essa marca de unha, aqui em especial, as cores dela é maravilhosa, porque é a única unha que a pigmentação dela é perfeita, é praticamente na tonalidade da sua unha natural. Só que infelizmente, para esse procedimento que nós vamos fazer aqui, que é somente a colocação da unha chips, sem gel, sem porcelana, sem levar na cabine, somente com a unha, ela não dura, ela fica muito mole na unha e quebra muito fácil. Então, essa daqui pode ser que ela seja boa em outras formas de como fazer a unha. Agora, desse jeito que nós vamos fazer, não funciona. Melhor a Kiss, ok? Para esse procedimento que nós vamos fazer. Agora, uma unha que eu ouvi falar que ela é muito boa e vamos experimentar aqui, é essa daqui. Como eu não sou nada exagerada, eu não comprei em tamanho menor, até mesmo porque não tinha. Aqui vem 500 unidades e ela vem assim com esse plástico. A caixa é linda, olha que bonita. Aqui também eu tenho vários tamanhos,
qualquer um deles, aliás, qualquer não, um deles vai servir com certeza na sua mão, ok? Vamos pegar um qualquer aqui. Olha que bonita que ela é bem parecida, a pigmentação dela é bem parecida com aquela outra marca. Porém, ela tem uma curvatura especial que chama curvatura C. Veja como ela é bem... como se fosse um C mesmo. Ela é bem tortinha, veja. Bem bonito, é exatamente para se encaixar perfeitamente na sua unha. E ela tem essa parte mais transparente, é exatamente a parte que você vai colocar a cola. E esse degrau aqui tem que chegar até a sua unha, não passa disso. Então, quanto maior este alongamento aqui, essa parte é mais para unhas mais curtas, como a minha. Agora, quando ela é muito curta, aqui, são para aquelas unhas mais compridas. Mas eu indico, se você quer colar unha, então ela tem que ser exatamente nesse formato. Até mesmo porque a gente vai acabar lixando parte dessa unha quando a gente colocar. Então, parte dela vai se perder, então não precisa ser aquele outro modelo. Esse modelo aqui para você vai ser especial e o que manda vai ser este alongamento. Agora, uma das coisas que eu queria mostrar para vocês, e hoje a gente vai utilizar essa. Uma das coisas que eu queria mostrar para vocês, só que você pode fazer como você preferir, da forma que você tiver, ou utilizando a tesoura para cortar a unha, ou utilizando o que eu tenho aqui, o cortador de unha. Ele já é específico para isso, ele já tem essa curvatura com essa navalha, não sei, para cortar a unha. Ele fica perfeito, ele é maravilhoso. Esse cortador, ele só serve para unhas postiças. Você não pode utilizá-lo para cortar a sua unha natural, ok? Se você quiser usar um para cortar a sua unha natural, escolha o alicate normal de unha. Esses assim. Não utilize aquele cortador, porque aquele cortador ele é muito pesado, ele é muito bruto. Isso serve exatamente para unhas mais grosseiras, como a unha postiça. Agora, uma das coisas que eu acho interessante mostrar para vocês tem certas coisas que a gente não pode abrir mão e a gente não pode economizar. Uma delas é o seu cortador de unha. A marca que eu indico, que eu gosto mesmo desde a infância, é essa marca aqui da Mundial. Eu acho esse cortador excelente, ele é maravilhoso. O bico dele é muito fininho, ele é muito preciso para aquelas cutículas bem fundas. Então, este tipo de cortador eu acho fundamental você ter, porque ele é muito bom, ok? Mas fica ao seu critério também qual é o tipo de cortador que você mais gosta. Tem que ser aquele que cabe também no seu bolso, não o mais caro. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai utilizar duas cores, tá? De unha, uma não sei qual ainda, mas a parte de cima vai ser esta base transparente, porque eu tenho duas, eu tenho uma mais opaca e tenho essa mais transparente. Eu vou utilizar a base mais transparente, então bora lá, chega de falar, chega de blá 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 e vamos ao que interessa. Ah, gente, eu voltei aqui exatamente para falar como eu colo estas unhas. Logicamente que o ideal é você utilizar unha postiça para unha, para mão, ok? Para que ela não dê uma alergia. Mas espero que dermatologista não esteja vendo esse vídeo, porque senão vai pegar no meu pé. Eu sei que é fundamental você utilizar estas colas, mas
No meu caso, esse tipo de cola, ele não funciona para minha unha, porque descola em uma semana. Em uma semana eu não tenho tempo de ficar recolocando. Então, eu uso colas mais fortes. Essa, por exemplo, que é como se fosse uma Super Bonder da vida. Então, essas colas, para mim, é fundamental para colar esse tipo de unha, ok? A primeira coisa que a gente vai fazer é deixar todas as unhas arredondadas, nada de unha quadrada, porque ela tem que entrar exatamente certinho na sua unha, sem acabamentos, desta forma. Nada de unha quadrada, a gente tem que deixar todas redondas, para que ela entre perfeitamente no vão da nossa postiça. Eu vou dar pause aqui para vocês não ficarem aí olhando, eu lixando passo a passo. Já higienizamos a nossa mão, já fizemos a cutícula, nossa unha está lixada redonda. Agora nós vamos polir, lixar um pouquinho só na parte de cima, só para fazer pequenas arranhuras na parte de cima dela, para ficar mais fácil de colar a unha. A gente vai fazer esse procedimento em todas as unhas. Prontinho. Fiz as ranhuras em todas as unhas. Agora, o que a gente vai fazer é escolher as nossas unhas para a gente colar. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a menorzinha para colocar aqui no nosso dedinho. E escolhendo, a gente já vai fazendo o quê? Separando. Então, a gente já vai separando. Percebem que ela serve direitinho no meu dedo? Vejam. Ela fica exatamente de um lado e do outro, certinho. Então, a gente vai separando e vai fazendo esse processo, escolhendo todas as unhas para todos os dedos. Bom, já escolhi todas as nossas unhas, elas cabem perfeitamente em todos os meus dedos. Agora, a gente vai colar essas unhas. Bom, sabe aquele vãozinho lá? Esse aqui é exatamente aqui que a gente vai colocar a cola. Percebam? É exatamente aqui que vai a cola. Não colocar muito, ficar exatamente assim. E é assim que a gente vai colar aqui na nossa unha, tá vendo? Ela precisa encaixar aqui perfeitamente, fazendo bastante pressão para que não dê bolhas. É interessante também que com o palito você puxe a cola que sobrar aqui um pouco, puxe aqui pra cima, assim. Viu como ficou? A gente vai repetir esse procedimento em todos os dedos. Uma coisa bem interessante aqui. É importante que vocês utilizem esses dedos para que vocês peguem as unhas com mais facilidade. Então, aqui, o que a gente faz? A gente usa a cola
colo as unhas exatamente nesses 3 dedos. E os outros 2 a gente deixa por último, para que a gente tenha uma maior facilidade de colar as unhas. Veja, esses 2 dedos eu vou colar depois, exatamente para que eu ajude a outra mão a colar as outras unhas. Faça você aí também dessa forma. Faço uma pressãozinha, segurando um pouquinho, para que ela cole. Com a ajuda daquele palito, você pega aquela cola que saiu para que cole a sua unha. Faça o procedimento com todas as unhas. Parece difícil, mas é bem fácil, ok? Tome bastante cuidado na hora de colar a unha para que você não cole ela torta, como eu fiz aqui. Ficou um pouco torta, percebe? Mas não tem problema, porque depois é só a gente cortar de uma forma diferente, que aí ela não vai ficar torta, porque o acabamento aqui não fica desse jeito, parece que ela tá fazendo uma curva. Percebe? Ai, que coisa! Vamos começar a colar a última unha aqui, ok? Lembrando que a cola é exatamente naquele espacinho. É importante que você aperte bem, para não ficar nada de ar. E a colinha que subiu, você puxa. Ok. Bom, né? Imagina ficar com a unha desse tamanho. Ai, ai. O que a gente vai fazer agora? Vamos cortar elas. Vamos cortar do tamanho que você achar melhor. Lembrando que a parte da guilhotina é pra cá e a parte que não tem nada vai ficar exatamente pra cá. Então, você vai deixar na altura que você quer, segura do outro lado e corta. E pronto, e vai fazendo isso com todas as unhas. Logicamente que eu não vou deixar desse tamanho, mas eu cortei aqui só pra você ter ideia de como que tem que ser feito. Bom, gente, já cortei todas as unhas e como que eu sei que é o tamanho de todas iguais? Eu simplesmente meço
ponta com ponta e cutícula com cutícula, e aí eu descubro que estão realmente do mesmo tamanho. Quando não tiver, aí eu faço as alterações. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai lixar apenas nessa divisória, nesse degrauzinho aqui, para igualar com a nossa unha natural. Cuidado para não lixar a sua unha. Vamos fazer esse procedimento com todas as unhas. Depois eu volto aqui para te mostrar como que ficou em todas elas. Olha como tá ficando. Lixando dessa forma, ela vai ficando com uma cara mais de natural. E você não consegue ver essa imperfeição aqui. Você não consegue ver esse degrau, você acredita que é a sua unha. Olha que legal que fica. Olha a diferença dessa sem ondulação e essa com ondulação. Percebem a diferença? Depois que for pintar, vocês vão começar a perceber melhor como que está diferente. Vamos repetir esse processo com todas as unhas. E depois eu volto aqui para mostrar mais como que está ficando todas as outras. Olha como ela vai ficando. A diferença. Daqui a pouco a gente volta pra ver como que ficou. Ó, pessoal, tá vendo? Eu vou lixando, ele vai sumindo aquele degrau e olha como vai ficando perfeito. Agora uma coisa, tá vendo que quando a gente cortou, fica essas pontas aqui e isso machuca. Então, o que eu faço para deixar um pouco mais arredondado? Lixo dessa forma aqui. Tá vendo? Isso eu faço com todas as unhas. Ela continua quadrada, só que essa ponta aqui, ela não vai ficar mais te machucando, porque ela vai ficar levemente arredondada, tá vendo? Levemente, para que ela não machuque você, que é diferente dessa, percebe? Como é diferente, uma muito mais pontuda e a outra um pouco menos. Vamos voltar aqui a lixar. É muito importante, pessoal, que vocês lixem apenas aonde está a unha postiça. Não vá para a sua unha natural, porque senão você acaba machucando feio a sua unha. Então, quando for lixar, lixa exatamente só aonde tem a unha postiça e até no máximo o desnível. Porque quando você vai deixando aqui, ó, ele automaticamente ele já vai diminuindo esse degrau. E é exatamente isso que a gente quer, para que ele fique o mais natural possível, sem degrau, sem sentir emenda nenhuma, ok? Veja que aqui ainda tem emenda, ok? Aqui a gente não sente mais nada, tá? Então, a gente vai continuar aqui. Bom, pessoal, agora eu terminei de lixar todas as unhas aqui e elas ficaram dessa forma. Agora, para elas não ficarem ásperas assim, eu vou utilizar aquele bloquinho que ele chama de fecha-poros, ok? E vou passar em todas as unhas. Dessa forma aqui, ele acaba tirando aquelas fissuras, aquelas marcas e acaba ficando mais liso. E aí você consegue ver melhor o acabamento dele. Então, você faz isso em todas as unhas. Você lixa dessa forma aqui. Consegue ver
qualquer tipo de imperfeição. E aí, se você conseguir ver alguma coisinha, você vai lá e tira, assim, e aí volta com a lixa e faz assim, para que ela fique perfeita, ok? E aí, você faz isso em todas as unhas. Bom, e depois que você fez isso em todas as unhas, veja como ela fica bem mais lisa. E ela ficou exatamente com aquela curvatura mais C. Olha que bonita que ela ficou. Depois que elas ficaram todas assim, lisinhas, que eu particularmente gosto de fazer? Com a cola que a gente utilizou para a unha, não tem exatamente aqui nessa divisória onde a gente colou a unha, eu gosto de fazer o quê? Eu gosto de colocar um pingo de cola exatamente aqui no meio, dessa forma, e pegar um palito e fazendo assim. Exatamente para ficar com mais sustentação aonde a gente acabou tirando a unha, ok? Para acabar nivelando. Então, eu gosto de fazer isso para ficar com a unha um pouco mais perfeita e mais resistente. Veja, eu coloco um pouquinho de cola e passo o pincel para que melhor seja espalhado. E aí, eu faço isso em todas as unhas. Essa ondulação, depois que secar, a gente vai passar de novo aquela lixa fecha-poros para tirar qualquer tipo de imperfeição. Então, a gente faz esse procedimento em todas as unhas para que a gente consiga que ela fique mais tempo colada, ok? Veja como que fica. Somente aqui nessa divisória. Eu não chego, eu não encosto também aqui na minha cutícula. Eu passo aqui no meio. Eu faço esse procedimento em todas as unhas. Bom, e depois que você passou a cola entre a unha e o seu dedo para ficar mais bem acabado, tá vendo que ficou essas fissurinhas aqui? Pois é, essas fissurinhas a gente vai tirar com esta lixa. E depois eu vou passar esse esmalte aqui que eu mesma preparei a cor, utilizando algumas cores de esmalte que eu tinha, antialérgico, e usei esse frasco aqui por conta do pincel que ele é maravilhoso. Olha como ele é grande e largo. Então, essa cor aqui eu preparei porque essa cor é quase da cor da unha natural. Tá vendo? Percebe? Então, essa cor aqui vai ficar fabuloso aqui nesta unha. Então, a gente vai fazer assim, ó. Tirar essas marcas, essas ondulações, para que fique mais bem acabado. A gente fazendo isso em todas as unhas, a gente vai ter um acabamento mais perfeito. Vamos fazer isso em todas as unhas, depois a gente volta passando direto o esmalte. Olha como ele fica bem lisinho, olha só. A gente tira todo o brilho, tá vendo como ela tá brilhante? A gente tira todo o brilho e depois a gente passa o esmalte. Aquela cor que nós preparamos, mais uma base. No meu caso, eu passo a base antialérgica. Olha como que ele fica. Perfeito. Não sei se tá focando. Olha só a diferença desse para esse. Esse com brilho e esse sem brilho. Olha que bonito que ele fica. E ele fica sem ondulação.
ele fica muito perfeito, parecendo unha natural. Gostei bastante dessa Chips. E ainda mais, olha como ela é curvada, parecendo unha de verdade mesmo. Essa Chips, ela pega da metade da unha pra cá. Então, aonde cresce, a gente não tem aquela diferença. A única coisa, o único trabalho que a gente vai ter é lixar entre a unha, entre a sua unha natural. Mas o acabamento fica fabuloso. Vamos lixar todas as unhas e depois eu mostro pintando. Bom, minha bateria tá acabando, mas eu vou vir aqui rapidinho. Olha, depois de lixar todas as unhas, como que ficou bonito, ficou lisinho. Aí agora a gente vai pintar. Vamos pintar todas as unhas, ok? Mas aqui eu vou mostrar como pintar uma apenas para você ver a cor do esmalte, como vai ficar. Aqui eu pinto mais ou menos umas 2, 3 mãos. Olha a cor, que bonito. E aí a gente vai repetir em todas as unhas. Fica muito bonito esse esmalte. E esse foi a cor que eu não achava pronto, mas eu tendo aqui algumas cores, acabei misturando para poder chegar a esse tom aqui, que eu achei fabuloso porque lembra a cor de unha natural. Tira um pouco a cor dessa unha que parece postiça. E a gente vai fazer esse procedimento em todas as unhas e vai ficar bonito. Vai ficar muito perfeito. Depois eu mostro pra vocês como que ela tá ficando. Olha porque eu gosto tanto deste pincel. Olha essa unha. Olha aqui. Ele pega quase toda a minha unha. Olha que bacana. Olha que legal. E aí depois eu vou passar aquela base antialérgica também. Olha como vai ficando. A segunda demão que eu tô passando. Aqui é uma e aqui é a outra. Aqui é a segunda e aqui é a primeira. Olha a coloração como vai mudando. É muito bonito de ver. Como finalizou, fica muito bonita a pigmentação dela. Ficou perfeito. Depois eu vou limpar e vou lavar as minhas mãos. Eu não lavo agora, porque se eu lavar, fica bolhas. E aí entra ar e aí não fica bonito. Mas olha como que ficou bacana. Eu usei aquele esmalte que eu misturei as cores e depois eu passei essa base antialérgica. Não passei essa aqui, ok? Passei essa base aqui mais opaca por cima. Então, ao todo, eu passei 3 mãos. Olha que bonito que ficou. Então, depois aqui eu coloco algumas fotos de como ficou as minhas unhas. Olha que bacana essa. Lembra que eu acabei colando torto? Pois é, depois que a gente lixa, a gente corta, praticamente a gente nem percebe a imperfeição. Olha que bonita que ela ficou. Então, eu espero que você tenha gostado dessa dica de unha postiça com chips, que você consegue fazer aí na sua casa e ela fica tão bonita quanto se você fizesse lá no salão e acaba saindo bem mais barato. Então, eu vou esperar secar para limpar e lavar as minhas mãos, para ficar bem mais natural e bem mais bonita. Então, eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você deixe o seu joinha também.